Bom dia a todos. Eu pediria que todos se sentassem, todos se acomodassem, né? Nós hoje fizemos algo diferente e não temos mais cerimonial na casa. Então, eu vou ainda tentar ser uma cerimonialista. Então, já peço desculpas pelos equívocos, tá bom? Bom dia a todos, bom dia para as autoridades que muito nos honram com as suas presenças, aos colegas desembargadores, aos juízes, aos servidores deste tribunal, os quais cumprimento na pessoa do Dr. Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, curador deste programa, procuradores, juízes aposentados que muito me honram com a sua presença, público externo, que todos esses eu cumprimento na pessoa do Dr. Alisson Mascaro, que posteriormente será devidamente apresentado. Sejam e sintam-se todos muito bem-vindos. Estendo o meu cumprimento nessa manhã a todos que nos assistem por transmissão simultânea. Por isso, então, temos que falar aqui desse lugar para que sejamos vistos, não podemos sair dessa casinha aqui. A Escola Judicial inicia este ano letivo dando continuidade ao excepcional trabalho que já vem sendo desenvolvido pelos diretores que me precederam e pela excelente equipe de servidores liderados pela Lara de Paula Jorge, trabalho que faz dessa escola referência no Brasil em capacitação de magistrados e servidores. É muito fácil desenvolver um trabalho quando já se tem um histórico construído, quando se teve a orientação pedagógica da excelente professora Cássia Kinzer, partindo-se do trabalho já construído, um alicerce maravilhoso, e só por isso a gente pode subir mais um andar desse prédio, né? Ou tentar fazê-lo de uma forma muito adequada, nesse momento, inserindo e democratizando a escola. Ela agora está mais preparada, vamos dizer assim, e neste momento, então, tentamos inserir todos os aposentados, todos os terceirizados e o público externo. Mas só porque conseguimos, durante todos esses anos, sedimentar um trabalho muito bem feito. Gostaria de fazer uma reflexão com todos para lançar e explicar uma nova forma de trabalho e um novo programa. O que é uma escola? Escola é locus de aprendizado, mas o aprendizado só se dá, efetivamente, quando a emoção abraça a razão. Só quando abrimos o nosso coração é que o nosso cérebro se prepara para receber o aprendizado. É simples verificar essa premissa. Qual é o nome da pessoa que nós nos lembramos quando somos apresentados a muitos? É aquele que nos olha, é aquele que nos cumprimenta com afeto, é aquele com o qual nós criamos rapport e identidade. Fora disso, podemos verificar aulas excelentes, mas de nada lembramos. Isso a arte faz muito bem, e é por isso que estamos hoje lançando um projeto que integra a escola, a música, arte e cultura. A música e a arte produzem um efeito de nos conduzir a um estado de emoção que nos propicia sempre a abertura ao aprendizado. Hoje, então, lançamos esse projeto Escola, Arte e Cultura, que prestigiará toda forma de arte e, principalmente, os muitos artistas presentes entre nós. Antes de sermos brindados pela palestra do professor Alisson, que será apresentado pelo desembargador Zanella, ouviremos 3 músicas, escolhidas a partir do contexto da palestra. Novidade, do Gilberto Gil, Disparada, do Vandré,
e Comida, do Arnaldo Antunes. Convido a todos, portanto, para que curtam esse nosso momento de emoção e que se abram ao excepcional aprendizado que virá depois. Nos vocais, a juíza Rita Scagliuzzi do Carmo, a Joyce Braga, da Nona Vara, o Cláudio Ventura, do Controle Interno. No violão, o Andreli Bruder, que é nosso oficial de justiça, e no baixo, o dentista Fábio Baduan. Se integrem, não é? Venham todos integrar esse espaço de convivência. Quem sabe pode acompanhar aí, vamos lá. Novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia, metade busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Tão desigual, tudo é tão desigual. Uou, 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 uou. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Uou, 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 uou. O milagre risonho da sereia virava um pesadelo tão medonho. Ali naquela praia, ali na areia, a novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado. Desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, 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 oh. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, 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 oh. Obrigada. Obrigada, gente. Prepare o seu coração
pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino todo, a morte, o destino tudo estava fora do lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem não me houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade de um dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um perigo, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente, lugar-tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, ou pegar minha viola, ou deixar você de lado, ou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse e quisesse o que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse e quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, do reino que não tem rei. Laiá, 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 laiá. A gente vai fazer comida de titãs. Quem tiver com muita fome aí, é o momento. Cadê a palminha? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só bebida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Pra fechar. Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontade. Necessidade. Obrigado, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Aldo Ventura. Bruder. O doutor Fábio, dentista, cuidado com ele. E Rita, ela que está vestida de juíza, né? Mas Rita Scaluzzi sou eu. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio. Bem-vindos aos novos tempos da EJUDE, onde aprendizado será sempre acompanhado de diversão e arte. E muito obrigada à minha banda, que ensaiou em uma semana. Imaginaram se eles tivessem mais tempo? Parabéns. Obrigada, realmente. E agora fiquem com o professor Ari. Bem, bom dia. Eu quero nada melhor. Aliás, eu tenho certeza que hoje será um ótimo dia, porque já começamos com música, né? E nada melhor do que uma música para alegrar o nosso dia a dia, né? Envolvidos aqui com tantos problemas, tantas questões, tantos processos que nós temos para resolver. Então, nos levou assim, eu estava aqui ouvindo atentamente as músicas e viajando no tempo, né? Muito bom, excelente a ideia da nossa diretora da escola para nos alegrar aqui. Bem, eu quero aqui, inicialmente, já ratificar aqui todos os agradecimentos, ao ver os nossos desembargadores, aqueles, né, Lorival, que sempre nos prestigiam, aqui os eventos da escola, nossas palestras. Eu, sinceramente, agradeço aos nossos juízes também,
Todos nós somos muito ocupados, mas numa sexta-feira, né, Marcelo, pela manhã, vir aqui ao nosso tribunal, eu sinceramente agradeço aos procuradores, advogados, servidores, ao Samuel, também está aqui presente conosco, todos aqueles que estão prestigiando esse evento, atenderam, na verdade, ao nosso chamado. A ideia é essa, né? E também quero aqui, é difícil citar nomes, mas não posso deixar de citar o nosso ilustre doutor Torrano, está aqui conosco também. Agradeço de ter vindo, atendido ao nosso convite, né? Agradeço muito. Nosso doutor Ademir, da OAB, sempre prestigiando também os eventos aqui do nosso tribunal. E quero, inicialmente, já registrar aqui os meus sinceros agradecimentos à nossa desembargadora Marinês Targa, por me indicar para coordenar o ciclo de palestras denominado Temas Polêmicos da Atualidade. Eu gostei muito desse tema, né? Ficou legal, porque hoje vivemos uma situação muito difícil em nosso país. Então, nada melhor do que denominar no ciclo, esse ciclo de temas polêmicos da atualidade. Agradeço também ao nosso professor e doutor Alisson Mascaro, livre docente da USP, pelo pronto atendimento ao nosso convite, né? E nada melhor do que iniciar esse ciclo já para falar sobre éticas e direitos sociais, né? Eu acho que eu pensei, sinceramente, qual seria o tema, aliás, conversamos um pouco. Bom, vamos começar o ciclo de palestras com o tema mais atual, um dos temas mais atuais e mais polêmicos que nós temos, ética, né? Então, me lembro que conversamos sobre isso, fiz esse contato, até eu quis provocar o nosso professor no contato telefônico, primeiro contato, e até me lembro que eu perguntei para o nosso professor, o conceito de ética mudou? Né? Será que ele mudou? Ou nós que mudamos? Professor, eu estou bem preocupado com o que eu estou vendo. Hoje, ao que parece, tudo é válido para alcançar os objetivos, escusos ou não. Essa, sinceramente, que eu anotei hoje cedo, Lorival, foi isso aqui, não é? O que eu tenho visto aqui no nosso dia a dia, não só na nossa área, em geral, né? Uma situação muito difícil. Então, aqui, era nesse sentido, é nesse sentido que eu quis provocar o nosso professor, bastante conhecido aqui, inclusive, do nosso tribunal, mas eu não queria perder essa oportunidade de ouvi-lo e fazer a primeira palestra. Aqui, muito rapidamente, né, já falei que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, é doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela USP, autor, dentre outros livros, de Introdução ao Estudo do Direito e Filosofia do Direito, e de Estado e Forma Política e Crise e Golpe, hein? Não temos... Desculpa, acho interessante. Muito bem, mas ninguém veio aqui para me ouvir, e sim para ouvir o nosso professor Alisson, então que já fica com a palavra e reitero meus agradecimentos. Obrigado, presidente. Muito bom dia a todas e todos. É uma alegria muito grande voltar ao Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região. Excelentíssima desembargadora Marinês Targa, em nome do excelentíssimo desembargador Eduardo Zanella, eu quero cumprimentar a todas e todos os desembargadores, magistrados do trabalho aqui presentes na manhã de hoje, magistrados da Justiça Estadual Paulista, em nome do Dr. Torrano, que tenho a alegria de rever nesta manhã aqui, cumprimentar aos companheiros e companheiras da advocacia, a todos os trabalhadores do Poder Judiciário, trabalhadoras, estudantes de Direito que têm notícia que se encontram aqui, procuradores do trabalho, procuradoras do trabalho. É uma especial satisfação voltar a esta casa, onde posso dizer da alegria de ter muitos amigos e amigas, para falar sobre ética num momento de perecimento do próprio padrão ético da sociedade. Existe, senhoras e senhores, um sentimento que se deve ao nível psicanalítico de qualquer pessoa, em todos os tempos,
de dizer que os tempos estão em decadência. Toda pessoa, em algum momento, começa a dizer que a nova geração não estuda, que as pessoas não têm o comportamento que deveriam ter. E quase que Freud diria, isso é um dado do nível psicanalítico, porque nós esquecemos como fomos quando jovens e então começamos a dizer que as pessoas estão ouvindo as músicas mais absurdas do mundo e então estão ouvindo funk, e onde já se viu algo assim, e no nosso tempo era o tchan. Então, nós achamos que o presente está sempre um pouquinho pior do que o passado. Existe no senso imediato das pessoas, em todos os tempos, a noção de que a ética está em decadência, que o gosto está em decadência, que a cultura e o conhecimento estão em decadência. Alguém conheceu Leonardo da Vinci e Michelangelo. Muito bem, nenhum pintor ou escultor depois desse tempo foi tão majestoso quanto esses dois. Alguém poderia dizer, o Aleijadinho aqui no Brasil, o impressionante, magistral escultor de Minas Gerais, não chegou a ser um Michelangelo. E nós podemos dizer que a escultura que nós estamos vendo na rua hoje não chega nos pés do Aleijadinho. E daqui a 500 anos, ninguém consegue fazer junção de 2 pontos de massinha para fazer uma escultura mínima, e já há a máquina que imprime em 3D, já faz melhor do que as nossas mãos. É certo que existem muitas impressões subjetivas ao avaliarmos os tempos e a ética nesses mesmos tempos, para dizermos nós se estamos em momentos bons ou ruins da nossa leitura ética. O que ocorre, senhoras e senhores, é que nós não vivemos, eu quero aqui, respeitosamente, nesse querido Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, eu quero anunciar de pronto para iniciar esta conferência uma questão filosófica muito central. Ela talvez seja das mais importantes de todo o trajeto do pensamento filosófico contemporâneo. Nós não temos linearidade no tempo histórico. Anunciando desse jeito parece um conceito filosófico muito complexo, pelos seus fundamentos, mas, em linhas gerais, a pergunta de toda a mais alta filosofia é a respeito da capacidade que tem a humanidade de acumular saberes, comportamentos e posições éticas no mundo. Então, muita gente diz, conforme a humanidade vai evoluindo, ela vai tomando partido de posições e não dá um passo atrás. É como se nós disséssemos que o tempo da humanidade tem linearidade, é uma linha para frente. Como se dizia poeticamente no passado, para frente e para o alto. De tal modo que nós conhecemos o nazismo no século XX, e após o trauma, o horror, o genocídio, o extermínio de mais de 6 milhões de seres humanos, não mais passaríamos por isso. Nós conhecemos a infâmia da escravidão no Brasil até 1888, nos Estados Unidos até quase na mesma época, e então Estados Unidos e Brasil jamais deixariam acontecer novamente este horror da própria escravidão. O tempo passado foi ruim, a linearidade da história nos mostraria que o presente é melhor do que o passado e o futuro melhor do que o presente. Este sentido animou, inclusive, muito do que é a fundação do direito do trabalho e da justiça do trabalho. A justiça do trabalho, pensada nas sociedades contemporâneas no século XX, ela daria conta de civilizar o nível das relações do trabalho e das relações sociais, de tal sorte que jamais voltasse à escravidão, de tal sorte que jamais houvesse retrocesso nas conquistas juslaborais. A OIT afirma isso. O Brasil é conveniado em tratados no que diz respeito a esse princípio de proibição do retrocesso dos ganhos e garantias laborais e sociais. Este sentido de que a história é linear quase nos anestesia, porque nós vamos dizer, nunca voltará um tempo de horror. Nunca voltará
um tempo de mais exploração ainda das condições do trabalho. É daqui para frente, nunca daqui para trás. Senhoras e senhores, esses tempos voltam. A história não tem linearidade. Existem dois modelos filosóficos altamente complexos para dizer que a história não tem linearidade. O primeiro dos dois é o mais banal, peculiarmente é o que mais comove as pessoas. Esse modelo foi inventado pelos gregos, lá no mundo antigo. Esse modelo é muito tipicamente grego, não é hebraico, não é das culturas dos povos do continente africano, não é da Ásia. Esse conhecimento é europeu antigo, grego. Esse conhecimento diz o seguinte: o tempo histórico não é linear porque é circular. A história não faz assim. A história faz assim. Isto é uma das mais belas reflexões da história da filosofia. Errada, mas belíssima na sua construção. Ela diz mais ou menos o seguinte: tudo que vai para um lado, um dia volta. O mundo é circular e as coisas do mundo têm esta espécie de pêndulo. Então, um dia os trabalhadores e trabalhadoras lutam e afirmam seus direitos sociais. O pêndulo veio para cá. Um dia, esta luta é combatida e então aqueles que exploram tiram esses direitos. Vamos para o outro lado. Por este ângulo, um dia volta. Outro dia volta para lá. Então, quem pensa assim, costuma imaginar que também quase que eu posso lavar as mãos, quase que eu posso cruzar os braços, porque os tempos em que vivemos hoje, que são de perda de direitos, que são de quase nova escravidão, que são de total exploração da classe trabalhadora, uma hora isso acaba, porque uma hora voltam as conquistas. Esta noção de que o mundo seria circular é quase uma noção que anestesia a nossa vontade, o nosso ímpeto de reflexão e de ação, tanto quanto a noção de que a história é linear. A história é linear, isto nos dá quase que a certeza de que nós, uma vez que pegamos a linha da história, somente vamos para frente. Tanto é assim, essa leitura linear junto, ao lado da leitura circular dos tempos históricos, tanto elas são presentes que no caso da linear, que é da maioria das pessoas antes de chegar a um choque, em face de um choque, seria da maioria de quem trabalha com o direito do trabalho antes de ver a decadência dos nossos tempos. Imaginem que a cultura jurídica de 10 anos atrás, que viu 88 e sua Constituição, que viu avanços posteriores, nós estávamos, na média, pensando como linearidade. Isto é velho na filosofia e o Brasil, inclusive, ostenta como lema de sua bandeira a noção de história linear. Uma vez que eu peguei o prumo, uma vez que eu dei a ordem, só me resta o progresso. Esse lema é de Comte, dos positivistas. É que o lema é um pouquinho maior, e essa outra parte que nós esquecemos na bandeira do Brasil é ordem, amor e progresso. E essa parte, que até ajudaria muito para questões éticas e para as lutas, a parte do amor, nós nos esquecemos, não está na nossa bandeira. O outro lado é a leitura circular. Uma hora vai para lá, outra hora vai para cá. A leitura circular tem um pressuposto. Nós não saímos do lugar, nós damos voltas enormes e estamos sempre na mesma circunstância. Nós, em geral, e eu quero pronunciar aqui, no Tribunal do Trabalho da 15ª Região, eu tenho visto pelos meus alunos, por aqueles que compartilham comigo esta reflexão, tenho a alegria de ter aqui no tribunal tantos juízes, desembargadores que foram meus alunos na USP. Eu tenho percebido nos juristas esta dualidade de reflexões sobre a situação dos direitos sociais na atualidade. Nós saímos de um tempo no qual era um degrau em cima do outro, então era a história linear, nós não voltaríamos para trás.
Nós dizíamos, inclusive, e é uma verdade, isso aqui não foi tirado como verdade, a Constituição ainda é pouco, porque ganhar R$1.000 não é a emancipação da classe trabalhadora, é a miséria profunda com R$1.000 só. E então chega alguém que propõe 400. Nós achávamos que o degrau era para cima. Nos dias de hoje, nós trocamos esta imagem por outra imagem. A imagem que nós temos é: estamos num período de decadência, nós não saímos do lugar. Acabamos com a escravidão em 1888, já estamos na beira de voltar a ela. Tivemos Vargas, CLT, estamos na beira de acabar com isso. Então a gente foi e a gente voltou. Nós não estamos saindo do lugar. Este eu diria que é o sentimento que eu ouço dos meus alunos, de quem pesquisa, de quem trabalha, das lutadoras e lutadoras das causas sociais, de magistrados e magistradas, desembargadores e desembargadoras, procuradores e procuradoras do trabalho. Nós não saímos do lugar. O que ganhamos, perdemos. Círculo. Nenhuma nem outra é a reflexão mais alta sobre os tempos históricos. Nós não vivemos em círculo. Se nós vivêssemos em círculo, a pancada que se dá de um lado tinha equivalência do outro lado. E de vez em quando é muita pancada de um lado só, e nenhuma para o outro lado. A história é assim. Eu não posso dizer que o nazismo teve contrapartida tão forte quanto a do nazismo. Não teve nenhuma. Foi morte banal. Só. A história não tem este pêndulo que teria o eixo do meio termo. A história não é circular, nem linear para frente e para o alto. Senhoras e senhores, já faz muito tempo na história da filosofia, os grandes pensadores e filósofos sabem, a história é aberta. Ou seja, não tem nenhum traço, nenhuma linha, nenhum caminho previamente dado. Não posso dizer que de tanto perder direitos, uma hora os direitos voltam. Pode acontecer que de tanto perder direitos, as pessoas morram. Tal qual foi o caso dos judeus ao tempo do nazismo. Perderam um direito, o de circular. Depois perderam o direito de poder ser funcionários públicos. Depois perderam o direito de voto. E foram perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, e houve um genocídio. Não tem contraposição. Os armênios sofreram um genocídio antes, e desde lá não retomam o seu monte sagrado que fica a 10 quilômetros da sua capital, porque não tem pêndulo que volta. Uma vez dado, ficou. O Iraque perdeu os poços de petróleo faz 15 anos, quase 20. Os Estados Unidos fizeram uma guerra, dominaram o Iraque, pegaram os poços de petróleo. Não voltaram esses poços. Os nossos do Brasil não voltam, só vão. A Vale foi e trouxe de volta, os senhores sabem o quê? Lama. O que estou dizendo é que a história é composta de eventos abertos. Esta é a melhor tradição da filosofia. O último grande exemplar da filosofia circular foi um pensador do século XIX, que foi Nietzsche. Ele resgatou os gregos, a tragédia grega, e começou a postular que, de fato, o tempo da humanidade era só circular. Depois disso, o século XX demonstrou que nós não temos nem sequer pêndulo, é evento aberto. De tal modo que um pensador muito pouco citado hoje, mas em algum momento muito citado, que era Lenin, que não sei se sabem as senhoras e os senhores, era de início advogado trabalhista na Rússia e percebeu que se ele morresse advogando em favor dos trabalhadores pobres, se ele advogasse todo dia, fosse ao tribunal que julgava causas do trabalho na Rússia, ele salvava umas 3.000 pessoas, e então ele fez uma conta muito rápida, quantos trabalhadores pobres tinha na Rússia? Era muito mais do que 3.000, era na casa de milhões e milhões, e resolveu fazer uma revolução. Ele se pergunta assim sobre o tempo da história. Pode um país muito atrasado fazer uma revolução muito adiantada? Sim, desde que o povo se levante e faça. Não tem nada que impede a um povo de fazer uma luta. Não posso dizer, existem degraus.
A teoria dos degraus diria, primeiro a gente perde tudo, aí um dia a gente ganha um direito, no outro dia outro direito. Então, se nós perdemos toda a CLT e a Constituição, é a volta degrau por degrau. Disse Lenin, não, porque eu não tinha uma linearidade que me diria que iria cair tudo isso e eu tenho que voltar nesta escada. Não há uma escada que eu tenha que seguir, de tal sorte que eu posso perder tudo e eventualmente ganhar tudo mais rápido do que eu perdi. Nós sabemos disso. A sociedade capitalista mundial sabe disso, porque o mundo está numa crise do capital tamanha. O mercado de especulação do que se tem em contas bancárias ou em derivativos ou papéis de governos ou mesmo depósitos em bancos no mundo gira na casa de 600 trilhões de dólares. E o mundo, para pegar tudo que ele tem concreto, microfone, celular, copo d'água, caneta, roupa, livro, o mundo tem para entregar 100 trilhões. Ou seja, tem 500 trilhões de papel que, se um dia todos esses capitalistas forem buscar o que é seu, o mundo não tem para entregar. Isso chama crise do capital. Tanto isto é patente que a única forma que tem o capitalismo de resolver a crise é tentar salvar quem tem a conta no banco do país que tem mais exército contra quem tem a conta no banco de país que tem menos exército. De tal modo que quem tem mais exército pega o petróleo de quem tem menos exército e assim alguém que vai buscar esses tantos trilhões lá no banco de lá tem o petróleo daqui. É um jeito de resolver a crise tirando de um, passando para o outro. É um freio de arrumação. Via de regra, os países resistem a perder o seu petróleo, tirando um caso em que as pessoas bateram palma e panela para perder o petróleo. Que eu não vou dizer que país é esse. Tem uma música, inclusive, para falar no meu lugar. Na próxima vez, vem a música. Próxima vez que vier dar uma palestra, canta que país é esse. Já tem um repertório infinito de músicas. Bem, eu já nem lembro mais quem canta essa música, mas é... Patrícia não lembra também, né? Legião? Bem, senhoras e senhores, para mim é fundamental afirmarmos um princípio filosófico de alta monta. O mundo está em aberto, de tal sorte que lastimar é fundamental, mas mais importante ainda é saber que a história se faz com as nossas mãos. E o sentido que dermos a ela, este sentido demonstrará se o nosso tempo decaiu, subiu, avançou, estagnou ou entrou em hecatombe. Digo isto porque esta reflexão é central para entendermos num grau mais alto as questões filosóficas da própria ética. O tempo presente exige de nós que digamos alguma coisa como ponto de partida da nossa ação e da nossa luta sobre o que se passa. Então, aonde as pessoas se aferram para falar a esse respeito? Elas dizem, está na Constituição a garantia social de trabalhadoras e trabalhadores. Não podemos interpretar de outro jeito. Senhoras e senhores, não há papel de lei no mundo que resista a qualquer coisa que o poder queira impor em sentido contrário. Já um velho filósofo nazista, que não se deve citar, embora tenha sido um homem genial, mas um gênio do mal, que era Carl Schmitt, ele dizia, juristas juspositivistas não entenderam uma coisa. E qual era essa coisa? Não adianta eu colocar uma CLT, ele não usou CLT, mas uma norma, uma lei, não adianta eu colocar uma CLT, uma Constituição e dizer, não haverá retrocesso porque a lei proíbe. Dizia o velho Carl Schmitt, com uma espingarda na mão e com o poder do dinheiro, não tem papel que resista. Vocês vão dizer, precisa de muita genialidade schmittiana, nazista para dizer isso? Não, alguém já teria dito, sem ser filósofo, que basta um cabo e um soldado para fechar um tribunal. Precisa de muito.
Espero que as palmas sejam para mim, não para quem anunciou a frase. Enfim, nem parafrase, mas me sinto emocionado. Senhoras e senhores, a pergunta sobre o que fazermos não pode se escudar nesta leitura dogmática de que seria apenas a aplicação da lei. Em algum momento o nazismo chegou à lei. Em algum momento matar judeu não foi só alguma coisa ilegal, esteve na lei. O que estou dizendo é que chegava um tempo, eu tive a ocasião de estar com tantas e tantos aqui no TRT da 15ª Região, nós tínhamos um tempo em que a disputa era sobre como interpretar a lei que garantia alguma coisa ao trabalhador e as pessoas interpretavam ao contrário. Tudo bem, nós imaginávamos, a lei nunca volta para trás, a disputa está na jurisprudência. Senhoras e senhores, a lei está voltando para trás. Então, ela não é escudo, ela não é garantia. A lei está voltando para trás e a hermenêutica e a jurisprudência também retrocedem a passos largos em certas circunstâncias. Estou falando num tribunal caipira e esperançoso. Dr. Lorival, querido amigo, me dá alegria de compartilhar este ânimo de fazer aqui uma resistência a partir da roça. Senhoras e senhores, pensar a ética é tentar buscar uma alça para se apoiar numa luta de resistência e transformação. Como se imagina essa ética na mais alta reflexão filosófica? Eu quero anunciar aqui a todas e todos os presentes, eu sei que vários daqui já estou vendo com os meus livros na mão e acompanham essas minhas ideias nos textos, nas obras. Eu quero anunciar como a filosofia e a filosofia do direito postulam grandes quadrantes sobre a ética. Basicamente, nós temos povos cuja cultura vai desenvolvendo, esses povos vão desenvolvendo noções de ética que são muito peculiares a estas mesmas sociedades. Vejam, para falar aqui de exemplos muito nossos, o Ocidente chama por justiça simbolicamente a balança e a espada. Não sei se vejo uma balança e uma espada em símbolo aqui no tribunal, mas é isto. Balança e espada. Então diz o Ocidente, justiça é uma balança pela qual, quando eu ponho um peso do lado, eu sei quanto ele pesa do outro lado. É o símbolo do Ocidente de justiça. Este símbolo representa um pouco da nossa ética. Qual é a ética deste Ocidente? Seria mais ou menos ter a dimensão do peso. Isso é uma ética muito própria, tão própria da gente, que a gente até se esquece de que ela não é única. Esse é um problema central de toda a filosofia da ética. A gente acha que a ética é a nossa. É a nossa do tempo em que a gente nasceu, do lugar em que a gente nasceu. Muito do Oriente não pensa como a gente, e muito de tantas magníficas regiões do mundo pensam o contrário. Em uma ocasião, quando fui convidado pelo movimento negro a desenvolver um trabalho de fundação de uma faculdade de direito para a causa negra, eu ensinei aos companheiras e companheiros de que o símbolo de justiça de boa parte dos povos da África não é balança e espada. É um machado que Xangô, orixá aqui do Brasil, com referência à África, segura na mão, só que esta machadinha de Xangô tem duas lâminas, uma de cada lado. Então os africanos, historicamente, vários povos africanos, ensinam às suas crianças que justiça é algo tão sagrado, eticamente posta, que aquele ou aquela que disserem, fui injustiçado, Xangô vem, balança a sua mão e a machadinha e solta. E então, esta machadinha vai até o pescoço de quem fez a injustiça. E corta, decepa. Só que aquele ou aquela que disse, eu fui injustiçado, Xangô foi, soltou a machadinha, cortou o pescoço do outro. A machadinha tem dois lados. Ela continua girando. Esse é aquele que sofreu a injustiça. Deu alguma causa também à injustiça do outro. A machadinha vem e pelo outro lado da machadinha corta o seu pescoço, juntou.
de tal modo que na África ensina um pai ou uma mãe para um filho ou para uma filha. Não peça por justiça. Via de regra, ela ou matará ou a matará. De tal modo que justiça é tão sagrada que a pessoa precisa fazer um ato de consciência enorme para dizer: eu não provoquei nada para a injustiça do outro. Eu sou só totalmente vítima. Então, na África, as pessoas pedem, por favor, por gentileza, mas quase nunca por justiça. Porque precisa ter muita tranquilidade e paz para dizer que é só vítima totalmente. No Ocidente, os senhores sabem bem, uma pessoa faz uma petição de juntada e pede isto como forma de justiça, 3 exclamações. Ou seja, justiça para nós é qualquer coisa. Uma vez, Patrícia me acompanhou muito tempo nas aulas na USP, minha querida Olga, que está aqui presente também. Uma vez eu saí do Largo São Francisco com a minha turma da USP do meio-dia, ponho o pé para fora e os alunos fazendo pergunta, e então a gente entrou, estava um sol enorme, a gente saiu, estava quase chovendo já, e uma chuva e uma nuvem muito fechada. Disse um aluno para o outro: que injustiça, eu ia para a praia. Vejam, nós usamos a palavra injustiça para clima, para petição de juntada de documentos. Um africano não usa assim. Justiça é algo muito sagrado. Estou dizendo que a nossa balança e espada é o nosso símbolo da justiça, mas não deveria ser a única forma do mundo se exprimir. Disse ao movimento negro, inclusive: não quero que saia uma faculdade com um símbolo de balança e espada, porque esse símbolo é da Grécia. E quantos por cento dos brasileiros são descendentes de grego? 0,1%. E 60% são descendentes de escravizados e escravizadas da África. E eu não encontro um tribunal do Brasil com machadinho de Xangô. E todos com 0,1%. Consta que o Fidel Castro, me desculpem falar isso aqui, um dia chegou no Brasil, era o Fernando Henrique Cardoso, o presidente da República, eram amigos, só para que conste aí, porque as pessoas acham isso absurdo, mas eram. E consta que o Fidel Castro foi dado a ele, pelo Fernando Henrique Cardoso, uma nota de R$1. Era um dinheiro novo, surgiu bonitinho. O Fidel olhou e falou: que bonito é. O que é essa estátua? Disse então: é a República do Brasil. Mas não é uma estátua grega? Sim. E por que ela é a República do Brasil? Porque é. Quantos por cento de brasileiros descendem dos gregos? Respondeu o sociólogo, então presidente: 0,1%. Ele diz: puxa vida, esperava que seria uma mulata. E, meus senhores, se alguém colocar Elza Soares na nota de R$1, haverá racistas que serão contrários a isso. Tenho certeza que haverá uma campanha nacional contra a nota do R$1. Tem que ser uma estátua grega, que nada tem a ver com a cultura do Brasil. Estou dizendo isto porque os nossos padrões éticos, eu não consigo fechar a carteira agora, mas... É de 100, mas é a única que eu só tenho ela também. Então, coisa dela, põe nas suas mãos, tá bom. Tá, totalmente. Então vejam lá. Obrigado, professor Zanella. O que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, nós temos padrões éticos, cada povo de um jeito, cada cultura de um modo, e nós nem percebemos isto. A República é uma estátua grega, a justiça é uma balança e uma espada, e nós não percebemos que o mundo tem outras possibilidades. Dito isto, temos culturas que geram éticas. Eu quero dobrar a aposta e eu quero levar esta reflexão a um nível mais alto. Porque a consequência de eu dizer que cada povo tem sua ética é quase culturalista no sentido de falar que eu não consigo ter mínimo denominador comum das coisas porque cada povo pensa de um jeito. E se eu quiser ser bonzinho, cada povo tem sua virtude. E um nazista partia do mesmo ponto para fazer sua reflexão e dizia: cada povo tem sua cultura e a ariana é melhor que a do resto. E os senhores vão dizer, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui no Tribunal do Trabalho, tenho que falar aqui em Campinas, a culpa não é nossa, eu sei que os senhores compartilham comigo do mesmo horizonte, mas eu tenho que dizer que hoje estamos vivendo no Brasil a noção de que princípios de justiça são bons se forem da common law. Isso é mais ou menos nazismo.
Porque a cultura estadunidense e inglesa, porque são o capitalismo, o jeito deles fazerem contratos é o jeito que tem que ficar no mundo. Vocês vão dizer, qual é o impacto disso? O impacto é, inclusive, em prova, em processo penal. Vocês vejam por aí a mudança que se quer fazer no que tange a garantia das provas e a transação no processo penal. Por quê? Porque nos Estados Unidos se faz assim. E por que devemos seguir o que faz o Texas? Porque lá está o dinheiro. Quando eu digo cada povo tem sua cultura, tem inclusive sua cultura jurídica. A nossa só passa por pior que a deles, porque a gente é mais pobre do que eles. Só. E porque a empresa que comprar qualquer empresa de Campinas será, via de regra, estadunidense. De tal sorte que o direito é o deles. Estou falando aqui que é um problema enorme para nós em nível ético começarmos a fazer degradê de culturas, porque, via de regra, quem pede somos nós. Na base de colocar a estátua grega no nosso dinheiro, nós estamos colocando um subdólar na nossa conta de horizonte jurídico. De tal sorte, senhoras e senhores, que isso é muito claro. Romper com o mundo da civil law, romper com o mundo europeu, continental e brasileiro, é romper com as nossas garantias. Basicamente é isso. É o acordado sobre o legislado. E nós estamos vivendo, estou falando aqui, estão gravando e um dia no futuro podem ver pela internet isso. Estou falando em 2019, o mundo ainda não acabou, só para constar, estamos ainda lutando para que ele exista. O meteoro não chegou, o que é uma pena, porque resolvia mais fácil todos os problemas. Mas entendam o que eu estou falando. Para nós, estamos vivendo num tempo no qual a destruição da Constituição e da CLT se faz mediante pacto, mediante este acordo privado que acaba com a justiça do trabalho, inclusive. Faz com que não haja sentido em pensar que um contrato de trabalho seja distinto de um contrato de compra e venda, de locação. É o mesmo princípio que vai extinguir a própria justiça do trabalho. Como a filosofia resolveu isto e encaminhou estas questões? Eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores para o fato de que o alvorecer da filosofia que se deu efetivamente com os gregos antigos, lá há 3.000 anos, esse alvorecer da filosofia teve que se ocupar das questões da ética. E, basicamente, Sócrates, que naquele momento em que despontou, foi considerado por muitos, inclusive pelo oráculo de Delfos, que nunca teria errado, como o homem mais sábio do mundo, Sócrates postula uma reflexão sobre a ética que foi desenvolvida mais pelo seu mais brilhante aluno, que foi Platão, e Platão ensina e encontra uma colheita dessa ideia no seu mais brilhante discípulo, o neto intelectual de Sócrates, portanto, o filho intelectual de Platão, que foi Aristóteles. Para os fins que me interessam aqui nesta conferência, Aristóteles escreve a mais importante obra da ética do mundo antigo, Ética a Nicômaco. Nenhum livro grego tinha nome, nem livro era um punhado de papiros. No entanto, este texto foi dedicado ao filho dele. Aristóteles dedicou ao filho Nicômaco, então é conhecido como Ética a Nicômaco. Nesta obra, Aristóteles se dedica a desenvolver o problema da justiça e a entender a baliza do justo na sociedade. Muito bem, Aristóteles vai considerar que a justiça é a correção das desigualdades. Traduzindo em termos muito imediatos, senhoras e senhores, é tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Isto era Aristóteles. Ele dizia, uma sociedade só é boa e as virtudes só são plenas quando elas estão no meio. Tanto assim que os medievais, em latim, Aristóteles era macedônio e escrevia e falava grego, mas os medievais, quase um milênio depois de Aristóteles, quando comentavam sobre Aristóteles, falavam virtus in medium. A virtude está no meio. O que quer dizer meio? Havendo um que tem muito e um que tem pouco, isso não é virtude, nem ética. A virtude está no meio, exatamente porque nesta meação das coisas temos uma sociedade igual. Uma sociedade na qual as pessoas têm um mínimo ou as condições para o seu desenvolvimento, para a sua afirmação na própria sociedade. Então, diz Aristóteles, quem é o homem justo? É quem tira de quem tem mais e dá para quem tem menos.
A única coisa mais ou menos parecida, e me desculpem aqui, eu sei que eu estou no tribunal de companheiras e companheiros amigos, não estou dizendo nada que as senhoras e os senhores não saibam, a única coisa mais ou menos parecida com isso no direito contemporâneo é a justiça do trabalho e o direito do trabalho, que nem tira muito, inclusive, nem corrige tanto, dá milão, volto a falar, então é o que se tira de um para dar para o outro. Isto é o que mais parece Aristóteles, e os senhores sabem que isso é odiado por tudo que vem depois na filosofia. Quando Aristóteles diz, justiça é tirar de quem tem muito e dar para quem tem pouco, isto é quase um absurdo para o que vem depois. A ética aristotélica foi pensada numa sociedade escravista que ignorava a condição do escravizado e da escravizada e que, no entanto, imaginava que para aqueles e aquelas, no caso eram só aqueles, o patriarcalismo grego, para aqueles que eram livres, a sociedade tinha que ser igual. Então, os homens livres tinham que ter efetivamente uma distribuição equânime das condições sociais. No entanto, Aristóteles ensina mais uma coisa aqui. Ele diz que para fazer esta justiça ética, aquele ou aquela que farão a justiça tem que ter uma virtude essencial que vem a ser a equidade. Isso aqui é algo notável da velha filosofia da ética e da justiça. Diz Aristóteles, é preciso sentir as circunstâncias e os casos concretos. Senhoras e senhores, eu estou talvez aqui ensinando algo de enorme relevo e talvez um dos pontos da discórdia em relação aos tempos anteriores. Vejam lá, nós efetivamente temos um problema com Aristóteles na sociedade atual. A sociedade atual odeia a ética aristotélica, porque Aristóteles diz que os julgamentos têm que ser feitos com equidade. O que ele queria dizer com isso? Ele usava uma imagem, eu ensino essa imagem no meu livro Filosofia do Direito. Meu querido Lassier, a quem eu dou um abraço enorme, está lá com um livro. Vejam lá. Equidade, ensinava Aristóteles, era uma medida de um homem e uma mulher justos, e eu estou falando a magistradas e magistrados justos, a juristas, procuradores, advogados, estudantes que um dia serão juristas. Dizia Aristóteles que aquele que for justo tem que usar o símbolo que ele usava lá naquele tempo, que ele fala nas suas obras, que eu falo lá no meu livro Filosofia do Direito, que é a régua de Lesbos. Havia na ilha de Lesbos, na Grécia, uma tal régua, que dizia Aristóteles só por lá existia. Era uma espécie de prumo de chumbo. Esta prumada de chumbo, que até hoje é mais ou menos usada por pedreiro, quando ele vai medir o prumo da parede. Esta forma de medir, dizia Aristóteles, tem que ter algo de flexível. Então ele dizia que lá na ilha de Lesbos havia uma régua flexível. De tal modo que se eu tivesse duas pedras, e se eu tivesse uma régua dessas que nós usamos até hoje, a régua normal, inflexível, eu era capaz de colocar uma régua em duas pedras e dizer, elas medem a mesma coisa. Só que na hora de eu observar e perceber estas pedras, elas são desiguais. Uma régua flexível me diria, uma mede X e a outra mede Y. A régua inflexível bate nas duas do mesmo jeito. Conclui Aristóteles, alguém é justo quando mede como a régua de Lesbos. Então, só pode haver juiz, juíza, cidadão, ser humano, justos, se eles medirem com esta régua de Lesbos, e ele usa um verbo, pasmem. Ele fala, aquele que for justo apalpa o objeto da justiça. Ele diz, é com as mãos. Ele fala uma questão fundamental de ética. Um homem justo ou uma mulher justa, eles medem com a mão o justo, apalpando. O que ele quer dizer com isto? Cada caso é de um jeito, cada circunstância é de um modo, e é preciso tentar compreender o que se passa em cada situação. Daí se diz que a ética aristotélica é situacional. O que quer dizer isso em termos filosóficos?
Cada situação revela a sua verdade. Muito bem. Para a conclusão de Aristóteles, ele vai dizer: um justo é um artista. Por quê? Porque nenhum caso é igual ao outro. Tivemos aqui uma belíssima exibição artística agora há pouco. Se semana que vem tivermos outra dos mesmos cantores e músicos e cantoras e músicas, com as mesmas músicas, não sai igual. Nem estou dizendo que sai melhor ou pior, sai de outro modo. A voz não é igual 2 dias seguidos. Muito bem. Também assim os julgamentos são cada um de um jeito, por isso que o julgamento é situacional. Diz Aristóteles, é preciso apalpar. Ele está há 400 a.C., portanto há 2.500 anos, e olhem que os hebreus do tempo antigo, antes de Cristo, tinham como imagem de um grande juiz, de um grande julgador, Salomão. O rei Salomão era considerado um julgador justo, talvez o mais justo de todos. Por quê? Porque 2 mães chegaram com um bebê só, 2 pretensas mães, chegaram a ele com um bebê e disseram: o filho é meu. Não, o filho é meu. Salomão, de tanto ouvir essa conversa, e já de saco cheio, mas genialmente justo, então ele manda pegar uma espada e cortar a criança na metade, dando para cada lado, para cada mãe, um pedaço dessa criança. E então Salomão faz assim, se apoia e olha nas 2 mães. Em uma delas escorreu uma lágrima e falou: pode deixar para outra. Aquela era a mãe. A que chorou. Este é o exemplo da justiça e da ética dos antigos. Apalpar com a mão para ver uma pedra diferente da outra também é olhar a verdade de quem fala. O choro, a tristeza, a dor. Um trabalhador do corte de cana e qualquer coisa assim. A mão de quem cortou cana. A ruga no rosto, ou algo desse. Este foi o Salomão justo e ético dos antigos. Eu corto a cena. Hoje, a teoria das provas no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho, é o que não está nos autos, não está no mundo. Ninguém olhará para o olho de ninguém. Então, inclusive, senhoras e senhores magistrados, os senhores têm que cumprir meta do CNJ. Os senhores nem têm condição de ficar olhando para o olhinho da pessoa para ver se ela chorou lágrimas de crocodilo. Também é mais uma música aí que pode vir daqui a pouco. Eu já estou dando de bandeja um repertório para o próximo evento. Bem, estou aqui dizendo, senhoras e senhores, que esse padrão ético do caso a caso, ele é contra a lei. É isto mesmo, ele é contra a lei. Porque ele vai dizer, as circunstâncias estão num patamar mais alto do que a norma. A norma é uma baliza, só que o caso é concreto. A luta é concreta. Troco a cena. Chega a Idade Média e todo o castelo da construção aristotélica se esvai. Em primeiro lugar, porque o conservadorismo medieval começa a dizer que há um Deus cuja norma é aquela que alguém falou que recebeu dele Deus. Eu não estou aqui destruindo vossos sentimentos religiosos, quero inclusive que os cultive bem, só que eu quero que os senhores entendam que não tem relação nenhuma este dito cristianismo medieval com essa figura de Jesus. Jesus, que há 2000 anos falou, amar ao próximo como a si mesmo, não tem relação nenhuma isto com matar prostitutas e transexuais hoje, em nome de Jesus. Inclusive tem Maria de Magdala do outro lado. Só que o fato é que o cristianismo, filosoficamente posto e historicamente dado, ele não é de Jesus, mas é dos que mataram Jesus e depois pegaram o símbolo dele para administrar, que são os romanos. Então a igreja de Jesus está em Roma, cujo povo matou Jesus. Então, os senhores já sabem, via de regra, na terceira geração, se compra o passe do símbolo dos outros e o administra com lucro. E um homem que nasceu numa manjedoura para ver tanto ouro e tanto poder e tantos templos de Salomão e outros mais, é uma certa contradição. Insisto com o fato de que este cristianismo medieval começa a falar que ética não é olhar para a circunstância, porque eventualmente se olhar para uma transexual, ela chora. Eventualmente se olhar para uma prostituta, ela tem uma história. E ela chora também. Ela tem dor, tem ruga, tem filho, tem
todo o processo da contradição da vida. E se o velho Aristóteles dizia, justiça é apalpar, e o Salomão olhava no olho, se na Idade Média eu começar a olhar no olho de um pobre, eu choro e lhe faço justiça. Para que eu não faça justiça a um pobre, eu não devo olhar para o olho de ninguém. De onde vem a norma da ética? Deus fala com alguém, passou por esse alguém. Então alguém vem com a regra de Deus, vocês já entenderam a ironia de tudo isso, e esta regra de Deus mandou matar Joana d'Arc, que tinha 19 anos. Quem é o homem justo e ético da Idade Média? Não é quem olha para o caso. Acabou a justiça situacional. Não é mais da situação, do ambiente, da circunstância. Justiça é ser cumpridor. O justo é aquele que é cumpridor de norma. Então, se a norma de Deus mandou matar prostituta, assim deve ser. Se Joana d'Arc é considerada bruxa, morre. Só. O jurista e o homem justo é aquele que não chora. É aquele que não olha a lágrima rolando no olho de alguém. Senhoras e senhores, eu posso olhar aqui para essa multidão de alunos que está aqui presente. Dos alunos, para quem já trabalha com direito, os senhores sabem que o modelo de não olhar para quem chora é o que venceu no direito de lá até hoje. Aristóteles foi abandonado. Via de regra. Estou falando num tribunal que é exceção. Os senhores já entenderam que eu não vim xingá-los, vim elogiá-los. Via de regra, as pessoas não querem chorar nem ver choro. Como é que isso se substitui a partir daí? Existe uma tradição conservadora religiosa que diz que religioso não é quem ama o próximo, religioso é quem segue regra de Deus. Essa tradição cada vez mais vem aumentando. Ela é basicamente, inclusive, hoje, cultivada nos Estados Unidos. Por lá se diz o seguinte: Deus odeia o pecado das lésbicas. Mandou avisar perante seus representantes, vocês já estão entendendo toda a ironia dessa história, Deus mandou anunciar que odeia o pecado das lésbicas. Então, um bom cristão não é quem olha para a lésbica e a apoia, é quem faz justiça divina. E, portanto, é contra os direitos LGBTs. Vocês percebem, esse quadro é de 2019. Eu estou gravando, quem sabe esse vídeo, quem sabe daqui a 100 anos ainda exista mundo, internet ou algo assim, e alguém vai ver. Havia um tempo em que as pessoas estavam caçando LGBTs porque eram contra, Jesus era contra eles. Tem um tempo em que voltou a moda de que a Terra é plana. Estou gravando aqui porque não acreditarão nisso. Essa moda tem prosperado. E outras mais, que eu não lembro, é uma por dia. Enfim, eu não sei mais o que. Moda do chinelo, sei lá, tem muita moda aí. É uma por dia. Da laranja. Limeira, né? Bebedouro, lugar de laranja. Não estou falando nada, só de laranjais. Laranjal Paulista, é aqui do TRT da 15ª. O senhor Samuel já andou por Laranjal Paulista? Já. Tudo bem. Vejam lá. Observem, neste caso, que esta noção de uma ética religiosa, ela tirou a sensibilidade do religioso. Não tem nada mais diferente de Jesus do que um cristão. Jesus é um homem que olhava para a prostituta, não deixou que a apedrejassem, e os cristãos, em geral, são os homens da pedrada. O meu livro Filosofia do Direito, ao final dele eu falo sobre a filosofia atual do mundo, do século XX para agora. Um enorme pensador do século XX, que foi o alemão Wilhelm Reich, médico, psicanalista e filósofo, comunista e judeu. Foi exilado no tempo do nazismo nos Estados Unidos. De tanto ver os cristãos dizendo, Jesus não gosta de você, Jesus vai te perseguir, Jesus vai te queimar, ele escreveu um livro chamado O Assassinato de Cristo. Eu falo disso lá no meu livro Filosofia do Direito. Ele escreveu uma carta angustiada dizendo, Jesus, por favor, não volte à Terra. Se você voltar à Terra nos anos 2000, você será morto mais uma vez. Só que agora com uma novidade. Quem vai te matar são os cristãos. Porque se você disser que tem que acabar com um muro entre o México e os Estados Unidos, e todo mexicano tem que comer do mesmo pão que o estadunidense come, o presidente dos Estados Unidos te mata. E ele é cristão. E de fato, meus senhores, o muro que está sendo levantado
vão levantar um muro. Não sei se sai ou não, mas estão andando. Em 2119 tinha um muro aí. Um tal Trump, que também é inacreditável que tenha sido presidente dos Estados Unidos, mas enfim, no atual momento é. Esse Trump está levantando um muro dizendo: quem é do lado de lá não pode entrar aqui. Quem entra com filhos, não estou mentindo, ano passado foi assim, uma mãe entrou com 2 filhos, os filhos foram pegos, um numa gaiola, o outro numa outra gaiola, e ela foi levada a 100 quilômetros de distância. Quem é o cristão? Ele está cumprindo as regras de Deus. As regras de Deus são mais ou menos essas. Se Deus deu a arma para mim, a terra para mim, o dinheiro para mim, não deu para você, você fica sem, eu fico com. Então disse Reich: Jesus não volte à terra, agora será morto por cristãos. Basicamente, esse é o quadro que vem desde a Idade Média. Com uma diferença. Esse quadro da ética, então, vai ser reconfigurado na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, de tal modo, senhoras e senhores, que eu vou anunciar aqui os 2 padrões. O de Aristóteles é tirar de quem tem mais, dar para quem tem menos. Porque eu tenho que igualar e colocar no meio. Virtus in medium. Essa balança espada nossa se origina de Aristóteles. Quando eu vou dizer, eu não posso ter um lado para cá, outro para cá da balança, eu tenho que fazer isto. A causa do símbolo da justiça grego é muito nobre. É fazer os 2 chegarem no meio. Virtus in medium. Tanto é que, diz Aristóteles, das 4 operações da matemática, uma é a da justiça. Não é nem a de somar, nem a de diminuir, nem a de multiplicar. O meio, senhoras e senhores sabem a origem filosófica disso, quando eu digo em matemática, o meio de 4 por 2, é a divisão de 4 por 2. É a palavra meio, virtus in medium. Diz Aristóteles, justiça é um ato matemático de dividir, não é nem de somar, nem de multiplicar, nem de diminuir, é de dividir. E a divisão em matemática também se chama distribuição. E as senhoras e senhores desembargadores, desembargadoras, magistrados e magistrados dizem: eu distribuí justiça. Isso é uma conta de matemática. Na origem de Aristóteles. Na Idade Média para frente, essa conta acabou. Justiça é cumprir norma. Na Idade Média, de Deus. Na Idade Moderna e Contemporânea, das sociedades capitalistas sustentadas pelo Estado. Capitalista também. Isso eu digo lá no meu livro, Estado e Forma Política. O Estado é uma forma do capital. De tal modo que se o Estado determinou que trabalhadoras e trabalhadores ganham R$1.000 de salário mínimo, ganham. Se o Estado disser que não tem mais salário mínimo, não tem mais piso. E que é o juiz ou a juíza? São aqueles que seguem a norma. De tal modo que um juiz que defendeu o trabalhador, defendeu porque a lei falou que tinha que defender. Se acabar a lei, ele não defende mais. Senhoras e senhores, eu falo a um tribunal, eu pelo menos sou de coração e de amizade, eu sou companheiro e amigo de metade desta plateia aqui de desembargadores, desembargadoras e magistrados presentes. Eu os conheço de história e sei que estamos juntos nessa luta e nesse ideal. Mas eu sempre anuncio que só nós não temos juiz nazista no Brasil por falta de lei nazista. Como também nós não temos promotor nazista e advogado nazista por falta de lei nazista. Se o nosso princípio é sigo a lei e faço justiça, com o mesmo princípio, os magistrados da Alemanha, em 1925, eram da República de Weimar, Constituição de Weimar, protótipo do direito social nosso, a de Weimar e a do México, e todos os juízes eram bons. Defendiam o trabalhador. 10 anos depois, seguindo a mesma lei, são nazistas. Ou seja, se nós somos juristas, porque a lei mandou que fizéssemos isto, a diferença entre ser democrata e nazista é um pulo. A diferença entre defender o trabalhador e acabar com o trabalhador é outro pulo. Por isso, tenho falado aos tribunais do trabalho, ao TST, por todo lado, é muito valoroso quando os tribunais do trabalho resolvem não ser simplesmente elementos passivos que escutam mudanças legislativas e dizem, qualquer uma que vier, eu chamo no peito e sigo. É valioso que sejam, senhoras e senhores, ativos, porque não adianta eu dizer que simplesmente qualquer mudança me faz cumprir esta regra, porque eventualmente assim nós levamos pessoas para a escravidão, para a indignidade
plena, porque já vive na quase plena, para plena, seguindo norma. Este princípio de seguir norma vem dos séculos da Idade Média, passam pelos séculos da Idade Moderna e chegam até agora. Quem é o antípoda de Aristóteles? É o homem que fundou o princípio da ética e da justiça da burguesia, o alemão Kant. Kant disse: Aristóteles está errado, eu não devo olhar para o olho de ninguém, nem apalpar situação nenhuma. Um homem será justo quando ele julgar sem olhar para o caso, sem olhar para a circunstância, somente olhando para a norma que ele deve cumprir. Vocês já ouviram falar que Hans Kelsen é um neo-kantiano, porque na teoria pura do direito, o direito enquanto ciência é uma plena aplicação normativa e só. Qual é a proposta de Kant? Eu não tenho que ter a régua de Lesbos, eu tenho que ter a régua inflexível. Se a norma é tal, tal é. Está surgindo o capitalismo e a propriedade privada. Então, se alguém tem toda a propriedade e o resto não tem nada, a régua é essa, defender a propriedade de quem tem contra quem não tem. Aristóteles passa a ser odiado, porque Aristóteles vai dizer que é tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos para chegar no meio. E no nosso princípio civilista, privatista, a propriedade privada é intocável, a norma garante que seja intocável, ninguém tira de quem tem e dá para quem não tem. Por isso, senhoras e senhores, eu vim fazendo elogio aos senhoras e senhores presentes. Por isso a lógica do mundo capitalista, que é de direito privado, odeia o direito do trabalho. Não é que as senhoras e senhores e a Justiça do Trabalho deu muito para o povo brasileiro. Deu pouco, muito pouco. Mesmo assim, o ato de dar 10 centavos é odioso. Porque a lógica é contrato privatístico. Se um acordou com o outro, que vai trabalhar para o outro, em troca de R$17, chama-se autonomia da vontade. Esse é o princípio do direito, do capital. Por que vem alguém dizer R$17 não pode? Eu aceitei trabalhar para o outro, na mina de carvão do outro, sabendo que por lá só tem um bar que me vende arroz, o saquinho, por R$80. E eu ganho 90. E tenho 3 filhos. E então estou sempre com dívida. Não vem alguém me dizer que isso tem equiparação a trabalho escravo, análogo à escravidão, porque eu fui lá trabalhar para ele porque quis, assinei um contrato. Senhoras e senhores, faz, desde o tempo de Vargas, quase 70 anos, talvez um pouco mais, quase 80, faz quase 80 anos que existe direito do trabalho e até hoje a sociedade não engole e o direito não engole a justiça do trabalho. Tanto é que na primeira volta da esquina, a primeira coisa é acabar com a justiça do trabalho. Eu nunca ouvi, em anos que sou professor da USP, falo pelo Brasil e pelo exterior, nunca ouvi no Brasil nem no exterior alguém dizer: será que a gente vai acabar com a justiça civil? Nunca ouvi um negócio desse. Nunca alguém falou para mim: tem que acabar com a justiça penal. Eu ouço do nosso lado. Gente dizendo: tem que acabar com a indústria da criminalização, tem que acabar com essa história de que qualquer um tem que ser preso. Nunca vi alguém ser preso na cadeia, nunca vi alguém ser corrigido na cadeia. Sai pior. Eu vejo o nosso lado dizer: tem que acabar com essa indústria de colocar para dentro da cadeia. Mas eu não vejo alguém falando: tem que acabar com a justiça criminal, do empresarial. O que eu vejo? Acabar com a justiça do trabalho. Por onde quer que eu vá no mundo, fui fazer uma palestra na Argentina outro dia, qual era o debate dos meus companheiros e companheiras juristas de lá? Estão querendo acabar com os direitos trabalhistas da Argentina. Eu falei: igualzinho do nosso lado. Não tem diferença. Passo de Deus Livre e Uruguaiana é só uma ponte que separa, mas a desgraça é a mesma em toda a luta contra os direitos sociais. Senhoras e senhores, observem, são 2 padrões éticos. O de Kant, ele dirá o seguinte: homem justo é aquele que segue a regra. Agora vem a afirmação de Kant, num livro dele clássico, chamado A Paz Perpétua. Ele diz: homem justo é quem segue a regra, ainda que ela doa a alguém. Segue a regra sem exceção. Então, para Kant, o homem justo e o jurista justo, ele não chora, ele segue regra. O CNJ determinou às senhoras e senhores desembargadores e magistrados do trabalho que tem que julgar 17,3 processos por dia. O 0,3 é o detalhe interessante, enfim, os senhores deixam a sentença 1/3 encaminhada para completar no outro dia. Mas vejam lá, alguém dirá: esse caso é diferente dos outros.
Esse caso aqui me demanda ouvir todas as partes, me demanda apalpar as circunstâncias. Esse caso é totalmente diferente do outro. Eu preciso de 3 dias para fazer isso, dirá o CNJ. É assim ou é vagabundo? Não diz vagabundo, mas diz alguma coisa equivalente. E, em particular, diz que os vagabundos ali daquele tribunal não julgam. Bem, o que estou dizendo, senhoras e senhores, é que, efetivamente, a regra do direito atual, daquilo que se pensa como justiça atual, é uma regra de cumprir norma e não de olhar para a realidade. De tal sorte que eu vou anunciar o pior impasse ético aqui nesta manhã de hoje, nesta querida cidade de Campinas, onde estou vendo tanta gente querida que vem me ouvir. Eu vou anunciar o pior. A resistência e a dor que estamos sentindo por ver a perda dos direitos sociais não sensibiliza a maioria da cultura jurídica nacional. Nós imaginamos que é falta de falar. Então a gente precisaria chegar aos demais da cultura jurídica e dizer: você não está percebendo, o pobre vai morrer de fome, ou algo assim. Senhoras e senhores, o direito é praticamente todo assentado nisso. Quem manda alguém para a cadeia tem que ter o casco muito grosso, porque se esse que foi para a cadeia tem 30 anos e tem um filho de 2, o filho cresce sem pai. E a mulher perdeu o companheiro que a ajudava no pagamento das despesas domésticas. E vejam, senhoras e senhores, façam uma pequena pergunta para dentro de si sobre por quantas vezes na vida alguém da família, pai, mãe, filho, irmão, irmã, não foram fundamentais para dizer: queria seguir tal profissão. Então disse o pai: essa aqui não dá tanto dinheiro, faz aquela. Briga um tempo e vai lá e está vivendo. Bati meu carro, queria comprar um novo. Eu conheço o dono da loja. Vai lá. Imaginem que é uma criança crescer sem o apoio. Se a gente manda para a cadeia e não tem nenhuma reflexão nossa a respeito disso, por que alguém vai chorar porque a CLT acabou? O que eu estou dizendo é pior, senhoras e senhores. A resistência dos tribunais do trabalho não encontra eco, porque a vida jurídica é pautada numa ética de cumprir norma. Tanto assim que para ser nazista ou ser democrata é só virar a norma. Costa Gravas, um enorme cineasta europeu, ele fez um filme que talvez seja o mais célebre da história sobre a justiça. Chama-se Sessão Especial de Julgamento, ou, depende da tradução, Sessão Especial de Justiça. Fantástico. Muito bem. Os magistrados da França, nos 5 anos em que ela foi dominada pela Alemanha nazista, era o governo de Vichy, o governo saiu de Paris e os subordinados aos alemães franceses foram para Vichy, governo do Marechal Pétain. Esse governo, todos os juízes que eram juízes franceses até 39 e 40 continuaram sendo juízes. Apenas os nazistas tinham as leis nazistas que determinavam matar judeu, homossexual, negro, cigano, testemunho de Jeová, deficiente físico e mental. Acabou o nazismo em 45. Não trocaram os juízes. Eram os mesmos diante do nazismo que ficaram em Vichy e continuaram. O dia depois que acabou o nazismo, eles queimaram todos os autos processuais, pegaram a lei antiga e começaram a julgar em favor da democracia. E julgaram os alemães nazistas. Então a cena é como mudar o discurso de um dia para o outro, porque a lei mudou. E para a cabeça dessa gente estava tudo muito tranquilo. Eu estou cumprindo a lei, ou apenas o que aconteceu é que era a lei X, depois veio a Y, depois veio a Z. Senhoras e senhores, é pior do que tudo o problema ético do nosso tempo. É porque nós não encontramos eco no ambiente jurídico para a defesa do trabalhador. Porque a pessoa diz: se a propriedade privada é minha, não sua, e se tudo é autonomia da vontade, só falta o direito do trabalho como empecilho para chegar à plenitude dos contratos. Business. Senhoras e senhores, é trágico o que vou dizer aqui. Via de regra, ninguém defenderá a proteção do trabalhador. A única garantia que tem o direito social, os direitos sociais, o direito do trabalho, os tribunais do trabalho, é a gente trabalhadora mesmo, não a cultura jurídica. Se me pedem hoje, abrindo este ano de atividades aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, se me pedem uma reflexão filosófica sobre a ética e a justiça, como afirmar a proteção ao trabalhador no mundo em que está tirando esta proteção,
eu vou dizer muito claramente às senhoras e aos senhores, não confiem na cultura jurídica. Ela odeia o direito do trabalho. Confiem no trabalhador, que, no presente momento, isso se chama, eu discuto lá nas minhas obras, isso se chama ideologia, e um homem notável que todos devem ler, que foi Althusser, morreu na década de 80, ele descobriu por que as pessoas pensam o que pensam. Ele disse, porque a sociedade capitalista é composta de aparelhos ideológicos. Eu acho que o direito do trabalho tem que acabar porque alguém informou no WhatsApp. Para a corrente da minha tia, da minha madrinha, do meu avô, do meu filho. Então sai a corrente. Vagabundos da CLT. Já tem até, não sei se já tem, doutor Janeiro, vai ter uma carteira do trabalho que não vai ser mais azul. Vai ser, não sei que cor. Só não pode ser rosa, porque já disse também alguém aí, uma ministra, que não é bom. Vejam lá. Também conste aí nos autos da gravação daqui a 100 anos que foi declarado que menino tem que vestir azul e menina rosa. Outras coisas mais foram declaradas, mas já esqueci tudo. É uma declaração por dia. Nesse momento alguém deve estar declarando alguma coisa. Bom, senhoras e senhores, para esta defesa, eu quero dizer aqui, a única coisa que nos resta é a classe trabalhadora. Porque ela não se defende, no entanto. Althusser falou. A classe trabalhadora poderia entender que a CLT destruída é o fim dela. No entanto, ela não é informada pela sua realidade. Ela é informada por aparelho ideológico. Esse aqui. Esse aqui tem gente que não tem, verdade. Eu conheço muita gente que não tem esse. Só quem que não tem esse, chega em casa às 7 da noite e tem a televisão. Então, se esse aqui, na hora que faz plim, não chega a mim porque eu não tenho isso, à noite eu chego em casa e tem plim-plim. Então, de alguma maneira, chega a mim. Que é preciso odiar o direito do trabalho. De tal sorte que a classe trabalhadora não defende a si própria, porque sua ideologia está constituída para defender o capital. Senhoras e senhores, é trágico isto, mas nós temos uma multidão de pobres no mundo, cuja cabeça é feita pelos ricos. E quem são esses ricos? Quem fez universidade? Os tribunais. Vocês são exceção. Via de regra, o tribunal é o contrário. Nenhum tribunal discutiu a questão do trabalhador. O tribunal está discutindo como colocar mais gente na cadeia. É notável que haja o TRT. Da 15ª, então, uma coisa notável. Enfim, eu me sinto na roça junto com vocês. Né? Estamos todos apanhando de foice, facão, machado e outros mais. Senhoras e senhores, quem defende o pobre é o pobre. O problema é que o pobre não sabe que tem que se defender. Uma das questões centrais da justiça do trabalho hoje é jogar uma luz onde há trevas. Declarar que não se pode fazer uma máquina de exploração, uma questão central da justiça do trabalho. Talvez esta é a questão central da ética nos dias em que vivemos. Porque esta é a parte que nos cabe da resistência. A grande resistência da classe trabalhadora. Porque a justiça do trabalho também não é a libertação da classe trabalhadora. É só exploração administrada. Só que teremos uma exploração sem essa administração. Pior ainda. Eu poderia dizer tranquilamente, senhoras e senhores, isso é uma reflexão da filosofia de muito tempo, que eventualmente, se nós perdermos a proteção social do trabalhador, então o trabalhador faz a revolução e já resolve de uma vez só. Que quanto pior, um dia pode ser melhor. Pode até ser verdade. Pode ser verdade. O dia que não tiver mais nenhum direito para o trabalhador, quem sabe um dia ele quebra tudo. Só que, via de regra, depois que nós tivemos as descobertas de Althusser, tantos outros mais para a filosofia, eu sei que o dia em que o pobre não tiver nada, ele também não sai fazendo a revolução, por uma razão muito simples. Alguém chega na cabeça dele e diz, você está miserável, perdeu o seu emprego, você ganhava 3 mil, agora você ganha 500, acabou o salário mínimo, você está trabalhando, ganhando 1/5 do que você ganhava antes, porque faltou Jesus no seu coração. Porque você não deu o dízimo. Porque tua filha é lésbica. Qualquer coisa dessa, a mais improvável, então a pessoa também no extremo da miséria não levanta. O que eu quero dizer para todas e todos é que o dia em que o povo se levantar, levanta ganhando 200, 500, 1.000, 5.000. Até porque capital, gente, não é ter um carro. Capital é o meio de produção. Então, aquele que tem um Uno 85, pôs lá um adesivo. Foi Deus que me deu. Deus é péssimo, porque deu para o dono da Fiat a fábrica que fez o Uno. E para ele deu um Uno 85. Então, Deus tem sido horrível na distribuição equânime da justiça. O que estou dizendo para todas e todos é que o povo se levanta quando as condições de se levantar forem dadas.
Só que eu não aposto que necessariamente ser pior levante mais. O que eu estou dizendo é quase em nível humanitário. Nós teremos um povo que, sem aposentadoria, morrerá na mendicância extrema. E nossos colegas do direito nada dizem sobre isso. Para eles o problema ético não é esse. Para eles o problema ético é o problema clássico. Qual é o problema clássico? Ser imparcial nas sentenças, não roubar, não matar e não desejar a mulher do próximo. Senhoras e senhores, são coisas necessárias para sociedades tribais de 3.000 anos, quando então alguém era dono de um clã de mulheres e não podia desejar a mulher do próximo do outro clã, porque isso era um problema que causava guerras. Esse não é o nosso problema de hoje. Eu não posso voltar à ética do pré-primário para dizer às senhoras e aos senhores, deem sentenças imparciais. Se for assim, nós estamos na estaca zero do problema social. Nós não apontamos a contradição. Estou insistindo com todas e todos com o fato de que o problema da justiça é um problema candente do presente. A história nos legou duas grandes teorias da ética. A antiga grega, que vai dizer, tirar de quem tem mais, dar para quem tem menos. Olhem o eco disso em gente que, em geral, o povo não gosta. Robin Hood é mais justo para o povão do que um jurista. E o Robin Hood tirava de quem tinha mais, dava para quem tinha menos. Ele entendeu Aristóteles. O Lampião, Virgulino Ferreira, se eu andar pelo Brasil e perguntar, esse é um juiz de toga, esse é o Lampião, quem é mais justo? Meio povo fala Lampião, o que é notável, que 50% da população acha que foi o Lampião, por uma razão muito simples, ele tirou daquele e deu para aquele. É um ato aristotélico, errado, absurdo. Não estou conste aqui que eu não estou fazendo nenhum elogio ao Lampião, mas observem, é algo nesse nível. Outro dia eu cheguei no México para dar uma conferência lá na UNAM, na Universidade do México, perguntei para a turma, e o Pancho Villa? Pancho Villa é nosso herói, por quê? Porque pegou de um e deu para o outro. É o Lampião deles. Isto é um homem justo nesta acepção aristotélica. Quem tira de quem tem mais, dá para quem tem menos. Que é o homem justo na acepção burguesa capitalista, quem seguiu a lei. Meu problema, senhoras e senhores, é que tivemos até alguns momentos do capitalismo do século XX de leis com uma certa proteção à classe trabalhadora. O que temos, perdemos. É o meu mais recente livro, que se chama Crise e Golpe. Vivemos num tempo de crise do capital e agora nós estamos fazendo hiperexploração da classe trabalhadora. Então nós estamos tirando do pobre, muito pobre, para fazer a abundância de quem já é detentor dos meios de produção. Já está na conta de que 50% da riqueza do mundo está nas mãos de 26 pessoas. Metade. No Brasil, metade da riqueza do Brasil está na mão de 7 pessoas. O que nós estamos fazendo? Apertando mais ainda o povão para dar mais dinheiro para esses 7, porque o fim da Previdência Social, o fim da aposentadoria, é a aposentadoria privada de bancos. 3 dos 7 são banqueiros. Então a gente está tirando do povo para dar para esses 7. 3 dos 7 são banqueiros, um faz plim-plim, então ensina a gente a gostar do que o banco quer, e mais 2 que eu esqueci. 2 não aparecem por aí. E é melhor de ser rico é nem precisar dar as caras. Senhoras e senhores, que estou aqui insistindo com todas e todos, é o fato de que temos um dilema entre essa ética de só seguir norma e a ética de efetivamente corrigir a sociedade. Querida doutora Marinês, querido doutor Eduardo, queridos amigos e amigas, Eleonora querida, em seu nome eu cumprimento as desembargadores e embargadoras aqui presentes. Eu tenho muita desesperança com o nosso tempo presente. Pasmem, piorará. Não ficará nisso. A derrocada é maior. Esta é uma crise do capital, do grande capital, e encontrou no direito do trabalho um de seus inimigos. Esse tribunal é inimigo da exploração do mundo. Piorará. Só que eu tenho, por dever de ofício, falar da esperança. Qual será a nossa esperança? Eu não aposto em juristas. As senhoras e os senhores são exceções. Eu podia falar de qualquer lado. Eu não aposto na minha faculdade de Direito, que é a mais velha do Brasil, onde eu estudei e dou aula. Por lá, a maioria não quer saber de defesa de direitos sociais. E posso... quem os senhores quiserem que eu xingue, eu teria um xingamento para dar. Então, só basta dizer, e a instituição tal? Também. E a qual? Fascista. E assim vai. Em toda tem exceção, então já estou dizendo de antemão que há as exceções por todo lado.
A tristeza é que não são 100% dos magistrados do trabalho que pensam assim. Infelizmente, existe um complexo de Estocolmo, uma síndrome de Estocolmo, tem gente que ainda acha que tem que acabar mesmo. Síndrome de Estocolmo. É uma síndrome de Estocolmo ética da magistratura trabalhista. É como se dissesse, eu que estou na menos pior das magistraturas, tenho vergonha de estar nela, porque eu queria estar naquela que manda todo mundo para a cadeia. E, infelizmente, senhoras e senhores, aqui na 15ª, por todo lado, quando eu vou dar aulas pelos cursos de formação, eu pergunto, por que você é juiz do trabalho? Porque foi o concurso que eu passei. Que é uma resposta sincera. Enfim, que mais que você prestou? Delegado da Polícia Federal. Que mais? Auditor fiscal da Receita Nacional. Então, vejam, onde ele passou, ficou. Então, metade do pessoal também não tem gosto pela questão jus laboral, porque é onde entrou. Só. Senhoras e senhores, essa metade convençam. Porque também quem não tem gosto um dia pode ter. Isso é que nem comer jiló. A maioria das pessoas nunca comeu, mas um dia podem ser adestradas a comer. Que nem comer, sei lá o quê, brócolis. Sim. Eu não vou falar que direito à bala é jiló, vou chamar de brócolis. Sério, doutor Lorival? Nosso tempo de almoços fartos lá em São Paulo, que a gente já comeu bem. Também acabou esse tempo, enfim. Hoje acabou a comida boa. A gente era das massas lá, italianas. Muito bem. O que eu estou dizendo aqui, meus prezados e prezadas, é o fato de que nós temos uma luta que nem todos os que estão do lado dos trabalhadores estão engajados nela. Talvez o primeiro passo das senhoras e dos senhores é engajar a todo mundo laboral nesta luta. Engajar quem está no direito em outros lados e não pensa como nós nesta luta também, porque é uma indigência um ser humano falar sobre justiça e fazer injustiça. É uma indigência intelectiva. Há um coração a ser tocado. Minha esperança é a classe trabalhadora. Porque eu não sei por que alguém miserável tem que pensar conforme quem o explora. Eu sei por que ele pensa. Porque a escola é assim, a religião é assim, a televisão é assim e o Facebook é assim. Só que eu imagino, senhoras e senhores, que haja o dia da dobra da esquina. E essa dobra da esquina acontece de modo muito rápido. Eu não gostaria de encerrar com esse exemplo, mas como eu falei dele, eu até gostaria, mas não necessariamente foi minha primeira pretensão, mas eu lembro que a Rússia era tão miserável, que as pessoas diziam, esse país, para um dia ter uma proteção do direito social, leva muito tempo. Era o país mais miserável da Europa. Em 1917, março, o povo estava morrendo de fome, o czar já tinha mandado atirar em pleno Kremlin, na multidão, e morreu muita gente. E era o povo mais prostrado da Europa. O povo mais conservador, o povo mais abandonado. Ninguém nunca levantava, era uma sociedade quase feudal. 6 meses depois aconteceu a primeira revolução socialista da Europa e o povo ganhou o poder. Para dar exemplo de coisa que não é progressista, só para que os senhores entendam, falou do tempo da Rússia, não tinha WhatsApp. Eu dou um exemplo do nosso tempo. Revolução não progressista, mas só para servir de exemplo. Um dia na Tunísia, faz 6 anos, um ditador por lá que tinha 35 anos de ditadura, povo prostrado, um dia um oficial da prefeitura do ditador da Tunísia, em Tunis, olhou para o pessoal que era feirante, tinha um que tinha 28 anos, um filho de 2 anos, doente, quase recém-nascido, ele vendia abacaxi. Chegou o fiscal da prefeitura e disse, não pode vender abacaxi. A não ser que me dê uma laranja, mas era um outro caso. É tangerina, então é outra fruta. Marrocos. Na Tunísia, também daqui a 100 anos ninguém entendeu essa piada. Enfim, só faz sentido hoje. Vejam lá, senhoras e senhores, o rapaz vendia abacaxi. Chegou o Estado e o direito disse, você não pode vender abacaxi porque a lei falou que não só pode ter estabelecimento comercial registrado na junta comercial. Tudo bem, derrubaram as barraquinhas de abacaxi do rapaz. Toda essa história é verdadeira. No outro dia o rapaz voltou com mais abacaxi. E o fiscal da prefeitura chamou a polícia e bateram no rapaz. No terceiro dia bateram de novo e aí os colegas de lado que vendiam, sei lá, caqui, ficaram revoltados e disseram, mas não é para bater nesse cara é um pai de família, 28 anos, o filho dele tem uma deficiência física. E aí começaram a brigar com a polícia bateu em todos. No 5º dia, a polícia atirou e matou uns 7 da feira do abacaxi.
Os filhos desses 7 fizeram um protesto na praça pública de Tunis. Tudo isso aconteceu em 2012. E começaram a protestar. E a polícia chegou e matou não sei quantos desses. E aí levantaram as famílias todas. Em uma semana, a cidade de Tunis entrou em convulsão. Em 3 semanas caiu o ditador de 35 anos. Em 3 semanas, num país tão miserável como a gente, tão prostrada, que um vendedor de abacaxi nem podia vender abacaxi. Aconteceu em 3 semanas, faz menos de 10 anos. O que eu estou dizendo é que o dia em que o povo se levantar, não tem quem segure. Por enquanto ele não se levanta. Por enquanto ele acha ainda que Jesus está humilhando Satanás, que a culpa do mundo ser pobre são as lésbicas, que a Joana Dark tem que morrer, que o problema alguém declarou, só para constar aí, eu não estou mentindo, um deputado declarou que o problema do Brasil chama-se Pablo Vittar. Então, enquanto está nisso, está todo mundo bem anestesiado. Só que o dia falta dinheiro para pagar a conta do filho que é deficiente e não tem abacaxi para vender. E aí não tem Pablo Vittar para anestesiar. Aí não tem chapinha no cabelo ou qualquer coisa nesse sentido para ter de assunto por dia. Nesse dia o povo se levanta. A questão central, senhoras e senhores, é termos lado. O lado de quem explora ou o lado de quem é explorado. Eu sou muito feliz, querido doutor Eduardo Zanella, por voltar mais uma vez ao TRT da 15ª Região e saber aqui por esta plateia imensa de centenas de ilustres juristas que eu tenho companheiros que pensam igualmente e que caminham comigo. Para pensar em ética num tempo como este, é preciso coragem. Para pensar em agir num tempo de retrocesso, é preciso muita valentia. Senhoras e senhores, eu tenho uma esperança profunda. A vida, a humanidade, não é linear nem circular. Nada me obriga a viver amanhã pior do que hoje, nem nada me diz que amanhã o pêndulo está para lá ou está para cá. A vida é uma página aberta. O livro da história, senhoras e senhores, até hoje, este livro só tem escrito páginas horríveis. O trabalho até 1888 era escravizado, de lá para cá é indigente. É milão. É horrível. A página da história dos direitos sociais é horrível. Eu tenho esperança, senhoras e senhores, numa coisa só. Eu tenho esperança na página em branco. A história é uma página em branco. Eu prefiro a página em branco do que a página escrita. Essa eu não consigo reescrever. Essa, para escrever em cima, me dá muito trabalho. Em branco é possível escrever muita coisa. Senhoras e senhores, há uma história da ética, uma história da justiça muito bem escrita, mas tem outra que começa hoje, é a página em branco, e os senhores têm uma belíssima arma na mão. Usem-na. Escrevam. Desenhem. Avancem nessa página em branco. Um dia, esta página será história, e quem sabe daqui a 100 anos, quando alguém vir este vídeo, diga, eles lá escreveram uma página contra o retrocesso dos direitos sociais e em favor da emancipação da classe trabalhadora. Esta será a página em branco que, escrita, um dia as senhoras e os senhores entregarão para a história. Muito obrigado. Bem, ao encerrarmos aqui, né, a primeira conferência desse ciclo de palestras, gostaria de só fazer 2 colocações, ver o nosso auditório lotado até agora, essa verdadeira aula, quanto nós aprendemos, né? Aprendi muito, orgulho até de ter mantido contato com o nosso professor para brilhantar a nossa manhã. O que eu queria deixar claro aqui, que conhecendo os nossos juízes, eles põem a mão das pessoas. Acho que nós somos assim. Né? Pelo menos uma grande parte, né, Lorival? Grande parte. Outra questão que eu aproveitei para aprender hoje, eu fico pensando, quando se fala em extinção da justiça do trabalho,
essa nuvem que está em cima de nós, eu fico pensando, e hoje acabei aprendendo por que a classe trabalhadora não reage contra isso. Sempre falo isso, aqueles que me acompanham aqui no dia a dia sabem como eu penso. Eu fico imaginando, puxa vida, somos nós, né, Lorival, nossas associações, o tribunal, lutamos contra isso, mas cadê o trabalhador? Cadê o trabalhador para nos ajudar? Eu não vejo. Confesso, posso até estar errado, mas eu não vejo. E, provavelmente, pela nossa aula de hoje, já aprendi por que ele não reage. Né? Porque ele já é, na cabeça dele, aquilo mesmo, para ele aceitar daquela forma como tem que ser. E quero aproveitar aqui, ressaltar também uma questão, participo de um grupo heterogêneo, de um futebolzinho ainda, com essa idade. Mas ali o que eu percebo é exatamente isso que você estava dizendo. Estamos vendo perecendo os direitos sociais, e eu não vejo dentro desse grupo heterogêneo, temos ali de todas as áreas, pessoas, vendedores, trabalhadores, empregados, etc. Eu não vejo esse clamor. Pelo contrário, o senhor sabe que eles ficam preocupados com os privilégios. Eles chamam de privilégios, né? Os colegas sabem do que estão falando. Todo esse tempo aqui, o que eu ouvia nos fins de semana era exatamente isso quando eu chegava. E a moradia, doutor, que o senhor recebe lá, como é que é isso aí? Né, Lorival? Estão mais preocupados com a moradia, com os privilégios. Sempre foi nesse sentido. Então, agora que eu estou aprendendo, estava mais preocupado comigo, e agora estão contentes porque nós não recebemos, parece que houve um clamor, né, Lorival, geral, né? Geral, todo mundo queria, o meu vizinho, parente, todo mundo queria que acabasse. Está na lei, está previsto em lei. Não era um benefício, ninguém nos doou, ninguém nos deu isso aí. Está na lei, estava e continua na lei, na nossa lei orgânica da magistratura. Mas eu não vi preocupação, só com isso. Agora, com relação aos próprios direitos, não sabe se defender. E cada vez perderemos mais, infelizmente. É isso que eu tinha anotado. Com relação às metas, né, que nós, infelizmente, temos que cumprir também aqui do tribunal. Se você dever um X de processo, você já recebe um ofício, um aviso para saber como é que você vai fazer, organizar um plano de trabalho, etc. Você se sente cobrado, você tem que dar vazão a um sem número de processos aí para não receber esse ofício, que eu não gostaria de receber jamais. Eu nunca recebi e me cobro muito nisso. Mas é essa a premência. Então, precisamos muito cuidado com essas questões. A justiça tem que ser resolvida rapidamente, cumprir essas metas. Né? Temos que tentar achar aí o meio termo. Mas, enfim, agradeço, reitero aqui meus agradecimentos. O nosso professor, para mim, aprende muito, reitero. Acho que todos nós, o prestígio dos nossos colegas, nossos desembargadores estão aqui, firmes aqui. Nos sentimos, né, Marinês, honrados com a presença deles, né, dos nossos colegas aqui de tribunal, dos nossos juízes, nossos servidores, advogados. Doutor Torrano está aqui ainda, doutor Torrano é pantopretano, de raiz, né, doutor? Então, eu agradeço a todos e podemos encerrar, né, Marinês? E desejando aqui ótimo dia, que iniciou muito bem com as músicas, né? E terminamos a parte da manhã, excelentemente, com todo esse aprendizado que tivemos. Doutora Marinês, quer se manifestar? Obrigada a todos. Está encerrada, então, essa nossa grande manhã.